Panorama de mercado, dia 15 de julho, quarta-feira, dia novamente de dados de inflação nos Estados Unidos vindo bem, vieram em abaixo do consenso. Ontem o CPI e hoje o PPI, índice de preço ao produtor, o que trouxe um ânimo novamente lá fora. Curva de juros, índices americanos, aí, especialmente o S&P, reagindo positivamente. E a gente tem um cenário em que as apostas de elevação de juros já para esse mês começam a cair diante de dados de inflação mais benignos do que esperado. Em contrapartida, a gente ainda segue com tensões ali no Oriente Médio, com o Trump ameaçando de atacar aí o Irã, bombardear, né? Por mais que tenham saído notícias aí que os iranianos estão dispostos a negociar, conversar, parece que o Trump aí perdeu a paciência, né? Vamos ver efetivamente se essa tensão aí entre os países vai escalar ou é só aí um blefe do Trump para forçar algum tipo de acordo, algum tipo aí de negociação mais sólida e acabar por vez aí desse chove no molha, de fecha o Estreito de Hormuz, abre o Estreito de Hormuz, fecha o Estreito de Hormuz, abre o Estreito de Hormuz, né? Vamos ver como que essas negociações vão se dar ou se efetivamente o Trump vai partir para força bruta aí e resolver a situação na base da força. No cenário local, a gente tem aí notícias de que o tarifaço do Trump contra o Brasil deve sair agora, ainda hoje, deve ter notícias aí em relação a tarifas, né? Com a lista de exceções sendo ampliadas, então o Trump vai colocar tarifas sobre algumas coisas, mas vai ceder por outro lado. E também no cenário local tivemos aí novamente um baque aí para a campanha do Flávio Bolsonaro, né? Fotos ali que vazaram dele com o sicário ali, o capanga do Borcário, e tudo isso pode novamente afetar e trazer uma dinâmica negativa para uma potencial recuperação do Flávio. Em algumas pesquisas ele aparece empatado tecnicamente com Lula, com outras o Lula volta a tomar a liderança de maneira mais folgada. Vamos ver se esse novo impacto aí, né, dessa relação dele com o Borcário, com capangas ali do Borcário vai acabar fazendo algum preço, vai acabar afetando de alguma maneira a popularidade dele, a rejeição dele e, consequentemente, os números dele nas pesquisas eleitorais. Estamos aí com o Ibov caminhando para uma queda aí de próximo de 0,40%. A gente já começa a trabalhar, né, com o preço acima das médias, então uma dinâmica muito interessante. Estávamos com o Ibov mais travado, preso ali entre a média de 200 como suporte e média de 50 como resistência, fez o rompimento, corrige, e agora a gente espera que nos próximos dias a gente possa ver o preço novamente ganhando força e rompendo ali a região de 178 mil, o que seria um trigger bastante interessante para o início de uma tendência de alta, então, no curto prazo, para mirar lá patamares próximo dos 184.500 pontos. Obviamente que o 178, 178.200 é uma barreira forte, mas se conseguir vencer, efetivamente fica muito mais fácil que a gente veja essa reversão aí aparecendo aqui no Ibov. No S&P, tivemos aí o fechamento com doji, abriu e fechou no mesmo nível, abriu, caiu, subiu e acabou fechando uma alta de 0,38 aí no mesmo nível que abriu, apesar de a inflação ao produtor ter vindo muito boa, a gente ainda segue com preocupações em relação à guerra. Então estamos numa região de resistência, né? Esse topo aqui foi testado aí no final da semana passada, volta a ser testado hoje. Se romper, aí fica um pulinho, uma distância muito curta ali para vir testar e renovar a máxima histórica lá nos 7.620 pontos. Dow Jones alta de 0,29, ainda segue na sua tendência de alta muito clara, médias alinhadas para cima, topos e fundos ascendentes. Então é o índice aí americano que segue mais tranquilo. E o Nasdaq abriu em gap de alta, mas fechou com uma queda de 0,28. Segue na sua indefinição o Nasdaq com topos mais baixos, fundos mais altos, algumas techs ali sofrendo, né? E por isso a gente vê o Nasdaq no momento de indefinição, mas vem de uma pernada muito forte de alta, pode ser uma acumulação para romper e buscar novos patamares históricos. Juros americanos em queda, né, com dados de inflação mais tranquilos. O 2 anos, que vinha muito estressado, fez máxima do movimento na segunda e ontem na máxima do dia. Ontem acabou virando para uma queda muito boa de 9 bips, hoje está caindo 5,2. Ainda, né, vem trabalhando num canal de alta, mas está no fundo do canal, pode perder aí e começar a trazer uma reversão de tendência para baixa.
Os 5 anos, a curva média ali, uma queda hoje de 5,5 bips, depois de ter caído ontem também 5,5. A gente fez máxima do movimento, pode arrefecer agora, pode vir testar novamente a média de 50, que segurou anteriormente ali, né? E se vier perder essa média de 50, a gente começa também com uma leitura de reversão aí no curto prazo. E 10 anos, uma queda de 3,6 bips, ainda testando a média de 9, ainda numa tendência de alta aqui no curtíssimo prazo, né? Deu uma bela puxada, rompeu o topo. E mesmo com a correção, a gente precisa ver um pivô de baixa, perder a média de 50, especialmente para voltar a trazer uma dinâmica mais baixista. O dólar index hoje enfraqueceu bastante, né, com esses dados mais benignos aí de inflação. Ontem caiu, hoje caiu novamente 0,42 aí de queda o dólar index. Tá voltando ali para uma região de suporte dos 100 pontos, 100,2. Se perder, aí a gente começa a trazer uma leitura de reversão. Né? A gente ainda trabalha num canal de alta, mas estamos muito próximos a perder esse canal e começar a ver o dólar novamente enfraquecendo ante as principais moedas aí de países desenvolvidos. O VIX apresentando uma queda hoje de 4,85, depois da queda de ontem de 3,73, volta ali para uma região muito importante de suporte, pode ser uma boa compra para hedge, para proteção nesse patamar de 15 pontos. Petróleo em alta novamente, com as tensões ali, mais uma alta leve de 0,69, vem pelo terceiro pregão consecutivo de alta. Acredito aí que por conta do aumento na oferta de petróleo e o que a gente vem observando da Arábia Saudita e de outros países, oleoduto sendo especulado ali no Iraque, que a gente possa, obviamente, ter um estresse no petróleo, mas que ele não suba muito, deve parar aí, por enquanto, no curtíssimo prazo, nessa região dos 89, né, média de 50, e depois, se as notícias de conflitos arrefecerem, a gente também deve ver o petróleo voltando para baixo. Minério, lá em Singapura, acabou subindo no pregão regular 0,5% e no aftermarket caiu 0,55%. A gente tem uma primeira leitura de pivô, o preço vai trabalhando agora acima das médias, mas ainda não ganhamos muita força, né, para ver uma reversão mais perene aí, de tendência. Se conseguir efetivar mais um pivô, começar a mostrar mais força, a gente tem como resistência a região entre 102 e 103 dólares. E metais preciosos, o ouro praticamente estável, 0,12 de alta no momento, chegou a estar caindo, chegou a estar subindo mais forte, tendência de baixa segue, nada mudou. A prata numa queda mais forte, aí de 1,61%, vindo mirar na mínima do movimento lá nos 55 dólares, tendência de baixa bem definida. Bitcoin, que ontem subiu forte, né? Uma alta de mais de 4%. Hoje está estável, pouco se movimentou, mas já vai trabalhando acima das médias mais rápidas e da média de 50 também. E o Ethereum, que ontem subiu mais de 6%, 6,60, hoje volta a subir 1,67. Leitura de um fundo duplo e o Ethereum começa a mostrar bastante força aí, revertendo essa tendência de curtíssimo prazo, podendo mirar ali patamares próximos dos 2 mil dólares. Vamos ficar atentos aí ao cenário, né? Tanto externo quanto interno, conflito no Irã, notícias políticas, eleições aí, pesquisas eleitorais podem acabar fazendo preço. E vamos ver se efetivamente a gente vai começar a ver nos próximos pregões uma reversão de tendência do Ibov de baixa para alta, certo? Aguardo vocês amanhã para um novo panorama de mercado. Grande abraço a todos, valeu!